Levítico capítulo 6, irmãos, do 8 ao 13. Levítico capítulo 6. Está faltando só o apoio da Bíblia aqui, mas vai chegar em breve, em nome de Jesus. Amém? Levítico capítulo 6, a partir do verso 8. E diz assim a palavra do Senhor. E disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite, até pela manhã. E nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Queria que a igreja lesse essa parte junto comigo, esse versículo 13. Todos juntos. Amém? Vamos lá. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aleluia. Glória a Jesus. Estou caindo aqui, deixa eu tirar logo esse cara, né? Amém? Meus irmãos, o tema da mensagem nessa noite é mantendo o fervor espiritual. Amém? Mantendo o fervor espiritual. Aleluia. O texto que acabamos de ler, meus irmãos, faz parte da lei de Moisés, lei dada por Deus. O versículo 8 que nós acabamos de ler diz assim, disse mais o Senhor a Moisés. Repare que quem deu essa lei, essa ordenança, foi o próprio Deus. Deus que tinha um diálogo constante com seu servo Moisés. E aqui ele vai orientar como se deveria fazer a oferta do holocausto a Deus. Essa oferta era uma oferta pelos pecados. Era uma oferta que somente os sacerdotes, como as demais, podiam oferecer. E o que o texto enfatiza, irmãos, é que essa oferta ela deveria ser queimada no fogo. E esse fogo, ele não poderia se apagar jamais. Ou seja, tinha o altar, um local onde se era oferecido um animal morto a Deus, e embaixo havia brasas, havia lenha pegando fogo. Logo acima do altar um tacho, onde a carne era assada, queimada, até virar cinzas. Amém? Essa daqui é a direção que Deus está dando a Moisés de como o culto deveria ser feito a Deus na ocasião da oferta do holocausto. Primeiro lugar, irmãos, o fogo que acendeu esse altar, ele veio do céu. Amém? De onde é que veio esse fogo? Do céu, aí mesmo, olha aqui o capítulo 9. Olha aqui o capítulo 9, irmãos, verso 23. Diz assim, 23 e 24.
Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vem do povo jubilou e prostrou-se com o rosto sobre o rosto. Preste atenção, depois que os sacerdotes ofereceram um animal a Deus, o próprio Deus, irmãos, mandou fogo do céu. Não foi um homem que fez fogo e colocou na lenha para queimar a lenha, não foi. Mas houve uma manifestação da parte de Deus, algo espiritual, que do céu desceu fogo, uma bola de fogo, queimou ali aquele holocausto e acendeu a chama, mostrando, irmãos, que quem acendeu o fogo foi Deus. Preste atenção, porque esse fogo aqui representa a presença de Deus no meio do seu povo. Um povo que tem o Deus vivo no meio deles, irmãos, é um povo vivo, é um povo ativo, é um povo que é cheio do fogo de Deus, da presença de Deus. E esse fogo nos leva a ter algumas atitudes. Mas antes de eu falar com relação a esse fogo, irmãos, primeiro entenda isso: o fogo representa a presença de Deus no meio do povo. Aleluia. Somente os sacerdotes podiam, irmãos, dar manutenção desse fogo, oferecer os sacrifícios diante de Deus, colocar lenha. Somente os sacerdotes. Preste atenção que a oferta do holocausto ela é simbólica. Ela apontava para Jesus. Lembra que Jesus disse assim, na verdade foi João Batista que falou de Jesus. Disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que Jesus é comparado a um cordeiro? Por causa dos sacrifícios do Antigo Testamento. O animal sacrificado e morto sobre o altar aponta para Jesus, que se sacrificou por nós. E porque ele se sacrificou por nós, irmãos, todos nós somos sacerdotes. Não é o pastor que é um sacerdote, mas a Bíblia diz que Jesus nos comprou e pelo seu sangue nos fez reino e sacerdotes. Ou seja, o sacerdote que cultua a Deus, que mantém o fogo aceso, irmãos, está representando quem? A igreja, nós. O sacrifício é uma representação do Senhor que se sacrificou pelo seu povo. E o fogo que desceu do céu, irmãos, é símbolo da presença de Deus dentro de nós. Então preste atenção. Esse animal que queimou, irmãos, é Jesus, que se sacrificou por nós. Por isso hoje nós temos no nosso meio a presença de Deus. Por isso, como foi citado pela irmã Helena no início do culto, onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. Por quê? Porque a igreja é sacerdócio do Senhor, irmãos. A igreja cultua a Deus por meio do sacrifício do corpo de Jesus. Então, quando a gente se reúne, o fogo desce, irmãos, o fogo do céu, espiritualmente falando agora. Essa palavra eu recebi ontem, quando eu vim aqui para a reunião das mulheres, onde tinha apenas eu, a irmã Ivone e a irmã Simone, que não veio hoje porque está doente. Certo? Eu olhei assim, aí depois foi que eu fui ver a mensagem da irmã Helena, que estava enferma, a irmã Conceição também não veio. Aquele que ficou em casa cuidando do João, que estava também com febre, doentinho. Aí eu chego aqui, irmãos, e vejo só eu e mais 2 irmãs. Assim, aos olhos humanos, é de se desanimar. É ou não é? Mas, irmãos, enquanto a gente louvava os hinos da harpa, os hinos que a irmã Ivone pediu, a Simone, me veio a palavra de Levítico capítulo 6. O fogo arderá e não se apagará.
É como se Deus dissesse assim: Fabiano, não deixa o fogo se apagar. O fogo da minha presença no meio de vocês, que ele não se apague. E aí tinha 3. E começamos a louvar. Aí de repente eu recebo do Senhor a palavra por meio do hino. Aí eu penso, Senhor, essa palavra que o Senhor quer que eu dê aqui. Aí a irmã Ivone vai e pede o hino da harpa, consagrada ao Senhor, que vai falar da entrega, da consagração no altar de Deus. Aí confirma o hino. E eu ainda fiquei com dúvida, irmão. Mas Senhor, é esse mesmo? Aí de repente a irmã Simone começa a cantar. Eu pedi ela para orar, não foi irmã Ivone. Aí a irmã Simone orando, de repente começa a cantar assim. Aquele hino. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Aí ela cantou: Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aí eu pronto, eu mais dúvida não, essa é a palavra mesmo, né? Deus quer que a gente mantenha, irmãos, a chama do seu Espírito no nosso meio. Aleluia. E existe uma forma, irmãos, várias formas da gente fazer isso. Deus no Novo Testamento, não só aqui no Antigo, mas no Novo, Deus, o Espírito Santo é representado por fogo. Lembra lá em Pentecoste? Os irmãos receberam línguas de fogo sobre a cabeça dele, no batismo com o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19, Paulo diz assim: não apagueis o Espírito. Como assim não apagar o Espírito? É que Paulo está comparando o Espírito Santo a um fogo que Deus acendeu dentro do crente. E Paulo está dizendo: não apague esse fogo. Nós podemos fazer coisas que entristecem o Espírito Santo. E a ação de Deus no meio da igreja para. Então Paulo diz: não apagueis o Espírito de Deus. Ou seja, não atrapalhe, não impeça a obra que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. Se ele começou, irmãos, não atrapalhe. Não apagueis o Espírito. O fogo, irmãos. Que fogo é esse? É o amor pelo Senhor. É paixão pelo Evangelho, pela palavra de Deus. É prazer em estar orando. Prazer em estar lendo a palavra de Deus. É prazer em estar evangelizando, irmãos. Prazer em estar no culto adorando. Muitos crentes hoje em seus altares só tem cinzas, porque o fogo se apagou. Mas glória a Deus, você está aqui nessa noite. E que mais uma vez desça fogo do céu. E taque fogo em você, em nome de Jesus, lhe incendiando. Voltando ao seu coração o prazer de orar. Não só na igreja, mas em casa. De pegar a sua Bíblia, botar ali seu óculos e ler. E meditar. E refletir. E ali Deus vai falar com você. Ali Deus vai te consolar. Ali a chama, irmão, vai voltar a arder. Aleluia. E Deus faça isso com você nessa noite. Se o teu altar só tem cinzas, então, meu irmão, trate de limpá-lo. Porque você vai receber lenha nessa noite para colocar nesse altar. E se apagou, Papai do céu vai mandar fogo de novo. E não deixe mais se apagar em nome de Jesus. Aleluia. O fogo pode se apagar. Fogo, símbolo do próprio Deus, irmãos. O fogo, ele destrói, purifica, transforma, modela, vivifica, aquece, guia, ilumina. Ou seja, é tudo que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo nos guia. Quando eu preguei no Salmo 18, eu falei da tocha, da lâmpada, né? Que Davi fala: o Senhor derrama a luz das minhas trevas. A tochazinha que ele usava para iluminar o caminho. O fogo de Deus traz direção, irmãos. Traz orientação. Às vezes a gente não sabe o que fazer. Mas quando a gente está sensível, o fogo está pegando dentro de nós, irmãos. O Espírito Santo, com maior tranquilidade, a gente consegue perceber o que o Espírito Santo fala. O que ele direciona.
Muitas vezes não entendemos, nos perturbamos. Por quê? Porque o fogo se apagou. Teu crente está frio, gelado, que nem um defunto. Já colocou a mão na testa de um defunto? Já? Eu já coloquei. Na testa que foi da minha avó, para nunca mais, meu irmão. Tinha falecido, estava no caixão. Meu Deus, isso é uma pedra de gelo. Depois meu pai faleceu, minha mãe não quis nem saber de colocar a mão em nada. Amém? Quis nem saber, meu, que é cruel, é terrível. Sabe que é um ser humano, né? Pronto, pois tem crente, irmão, que está assim, morto, gelado. Tem mais vontade de orar, de ler a Bíblia, de vir para a igreja, de pregar o Evangelho, de evangelizar, de convidar as pessoas. Está morto espiritualmente, certo? Ou seja, perdeu a ação do Espírito Santo. Por que, irmãos, que o fogo se apaga? Por que isso acontece? Por que tem momentos na vida que eu fico assim, parece que eu não sou de Deus, eu sou desviado, eu não sinto nada? Por que isso acontece, irmãos? É por falta de combustível. Amém? Sem combustível, o carro para. O fogo se apaga. Quando os bombeiros vão apagar os incêndios, eles olham onde é o foco. O foco é ali, onde tem mais madeira ou mais plástico, seja lá que material for. Então eles apagam o fogo primeiro ali no foco, na origem do fogo. E depois eles saem abafando o resto e é mais fácil. Sem lenha, sem combustível, o fogo do Espírito Santo, irmãos, se apaga. E nessa noite eu trago para você os combustíveis que Deus te deu para reacender a chama do Espírito Santo no teu coração. Primeiro combustível, irmãos, é a própria palavra de Deus. A palavra do Senhor. Em Jeremias 23, versos 28 e 29, diz assim, ó. Não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha? Ou seja, a palavra de Deus, irmãos, é fogo, é lenha, que você coloca na fogueira, na brasa acesa, e o fogo começa a pegar, reacender e a chama começa a crescer novamente. Volte a ler a Bíblia, volte a meditar na palavra de Deus. Como é que está a tua leitura anual? Você já conseguiu na sua vida ler a Bíblia pelo menos uma vez? Pelo menos uma vez, a Bíblia toda. Pelo menos uma vez na sua vida. Irmãos, é tempo, é hora da gente deixar o fogo queimar, irmãos. A responsabilidade no Antigo Testamento era dos sacerdotes. Não deixem o fogo se apagar. Eles tiravam as cinzas e colocavam mais lenha. E aquele fogo era 24 horas pegando ali, queimando, 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 queimando. Sacrifício a Deus, ó, 24 horas por dia. E assim o crente tem que estar meditando na palavra de Deus, irmãos, 24 horas por dia. Tira a cinza. Tem coisa que atrapalha, a gente tem tempo para tudo, mas não tem aquele tempo no dia para ler a Bíblia, para meditar, para ouvir uma pregação. Eu tenho mandado para os irmãos as pregações, mensagens que a gente tem pregado aqui, para você assistir novamente. Quem não pode vir nas quintas, ouvir em casa, faça isso. Você vai ver o que Deus está falando para a igreja, com você, e vai ouvir de novo. Talvez ali alguma palavra Deus te tocou, você vai relembrar ou ouvir novamente, e tomar posse ali da sua bênção. Palavra de Deus, irmãos, é lenha que incendeia o coração do crente. Quando Jesus ressuscitou e se manifestou a 2 discípulos, eles não perceberam que era o Senhor. Eles estavam indo para Emaús. E Jesus começa a pregar, anunciar a palavra para eles, nos salmos. E depois eles disseram que quando o Senhor conversava com eles, irmãos, era como fogo no coração deles. O coração ardia, queimava. Por quê? Porque a palavra do Senhor, irmãos, é fogo que reacende o crente que está caído e até morto espiritualmente. A palavra do Senhor traz vida,
O segundo combustível que eu trago para você, que Deus traz para nós, irmãos, é a oração. Oração. Não só no culto, na igreja é bom demais com os irmãos. E aqui, quando as brasas se juntam, né, o negócio pega fogo. Se você tirar uma brasinha do braseiro e colocar longe, sozinha, o braseiro fica lá, queimando lá. E a brasinha se apaga. Quando você pega ela e joga de novo no braseiro, aí a brasinha começa a se acender. E assim é no culto. Às vezes a gente chega desanimado, né? Aí houve um louvor abençoado, um testemunho, uma pregação. E ó, vivifica, volta à vida. E é maravilhoso. Mas eu falo da oração, irmãos, não só no culto, mas na sua casa. Trancando, fechando a porta do quarto, como disse Jesus. E orando, clamando a Deus, lendo a palavra e orando. E buscando ao Senhor. Olha o exemplo de Jesus, Lucas 3, 21 e 22 diz assim, ó. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Olha aí. O Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Preste atenção. O nosso Senhor Jesus, irmão, sabia orar até o céu se abrir e o fogo desceu. Ele orou, enquanto se batizava, ele orou. O texto diz: o céu se abriu. E quem desceu sobre o Senhor? O Espírito Santo. Comece a orar. Comece a pedir a Deus para vivificar você, sua vida espiritual. Vivificar os seus dons. Talvez você na igreja louvava antigamente, cantava, pregava, era mais aceso. Mas hoje parece que passou, né? Não faz mais. Você tinha sonhos, Deus te revelava, você tinha palavra para dar para as pessoas. E hoje não tem mais, só tem cinza. Tira essas cinzas, meu irmão. Deus está te dando aí o combustível, a lenha. Ore. Peça a Deus para te vivificar. 2 Timóteo capítulo 1, verso 6, se eu não me engano. Paulo vai dizer para Timóteo: reaviva o dom que há em você. Essa palavra reavivar que Paulo fala é a mesma palavra usada para reacender, colocar fogo. Reaviva os dons que você tinha no passado. Você ainda tem. Deus não te dá com uma mão e tira com a outra. Não é assim, irmãos. Os dons de Deus são irrevogáveis. Que Deus deu, permanece. Você só tem que despertar, reavivar, reacender. E você faz isso por meio da oração, por meio da leitura da palavra. Então, quando você chegar essa noite, hoje mesmo aqui no culto, quando chegar em casa, joga fogo, meu irmão, nos dons que você tinha. Eles vão reacender, vão despertar com toda a sua força. Aí você vai receber direção de Deus, palavras, você vai ser uma bênção e vai ser abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Outra coisa, irmãos, que nós podemos fazer para o fogo permanecer aceso, ou para reacender o fogo, irmãos, é ser fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Fiel que eu falo é no sentido lá de Tiago 4,4. Quando Tiago compara a igreja a uma esposa casada com um marido, que é o Senhor. Mas aí tem, vamos dizer assim, o intruso, o mundo, querendo se intrometer. Aí Tiago diz assim, ó, Tiago 4,4,5, ó. Infiéis, ele diz. Infiéis. Não compreendeis que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Preste atenção. Amar o mundo
amar as coisas do mundo, a prostituição, o adultério, a concupiscência da carne, glutonarias, a concupiscência dos olhos, a soberba, a arrogância, soberba da vida, amar essas coisas, amar a vingança, o pecado, os vícios, irmãos, é ser infiel. E se o crente ele for infiel, o fogo se apaga. Não tem como. Então você quer manter a chama acesa, quer jogar lenha na fogueira, seja fiel a Deus. Diga não à tentação. Diga não ao pecado. Porque os ímpios, porque o mundo, irmão, o sistema pecaminoso que o mundo ensina é inimizade contra Deus. Você quer ser um inimigo de Deus? Ame o mundo. Faça igual ao mundo. E será um inimigo de Deus. Agora você quer amar a Deus? Rejeite as coisas dessa vida que são erradas. Os pecados. Rejeite. Porque senão você se tornará um inimigo de Deus e o fogo se apagará. O único fogo que vai acender é o fogo do inferno. E não é para lá que Deus nos quer mandar. Mas faça isso. Se você tem sido infiel, essa noite é noite de reconciliação, de salvação, de arrependimento, para você voltar a ser fiel a Deus, ao Senhor. Aleluia. E dizer não ao pecado, às oportunidades de pecar, não porque as pessoas estão vendo, mas por causa de Deus. Porque prefere a presença de Deus. Por causa de Jesus eu não vou fazer tal coisa. Porque senão eu perderei a presença dele. O fogo, o Espírito Santo, a ação dele será apagada. Então, meu irmão, seja fiel. Aleluia. Mateus 24:12 diz, irmãos, que a iniquidade vai se multiplicar, o pecado, o mal. E por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Mas isso não quer dizer que você também tenha que esfriar. É só você rejeitar a iniquidade, rejeitar o pecado, orar, ler a palavra de Deus, ser fiel a Deus, irmãos. E o fogo permanecerá aceso, mesmo em meio à iniquidade. Não é o amor de todos, mas é de muitos. Muitos crentes hoje, irmãos, estão esfriando por causa da multiplicação da iniquidade, apostasia, tantas falsas doutrinas, falsos mestres. Isso daí, irmão, afasta os crentes, o povo, do fogo de Deus. Antigamente, ainda hoje, alguns dizem, e até eu dizia antigamente, dizer assim: a pessoa se convertia, tem uma igreja ali em frente à sua casa, vá para lá, né? Vá buscar a Deus. Tem igreja evangélica ali e tal, vá lá buscar a Deus. Hoje em dia, irmãos, eu não digo mais isso, porque tantas igrejas, irmãos, existem, mas existem muitas igrejas, irmãos, que não são de Deus, que querem o dinheiro dos membros, que ensinam coisas que Deus não ensina, coisas que a palavra de Deus não ensina. E essas igrejas, irmãos, é como Jesus disse: fecha a porta do céu para eles mesmos. E tem gente que quer entrar e essas igrejas atrapalham. Muitos são decepcionados, recebem promessas: dê seu carro, sua casa aí, se receba muito mais. Vá para a igreja, o seu marido vai voltar e a mulher vai voltar, não sei o quê. Não, irmãos, isso aí é outra religião. Esses trabalhos aí é de outra religião. Eu não sou pai de santo. Venha, né? E seu marido vai voltar, sua mulher vai voltar. Não, meu amigo. Sou pai de santo, não, sou pastor. Tá certo? Aqui você vem para aceitar a Cristo, ser fiel a Deus. E se teu marido ou esposo quiser voltar ou não, irmãos, continue sendo fiel a Deus e acabou-se. Amém? Continue sendo fiel a Deus. Acabou-se. É desse jeito. Cuidado com os falsos ensinos, falsas promessas, falsas profecias. Cuidado, não se decepcione. Fique em uma igreja que prega para você a palavra.
crente está no pecado, faz tudo de errado. Mas não existe uma palavra na igreja dele de exortação, de arrependimento, não existe. É só vamos prosperar, vamos ser abençoados. Campanha, está aqui o envelope, cada um pega o envelope. Domingo que vem, cada um traz tanto. Não é assim não, irmão. Deus ninguém compra não. Nem bênção de Deus, a gente recebe de graça. Amém? Bênção do Senhor a gente recebe de quê? De graça. Jesus não morreu, irmãos, para não dar casa própria, não. Dar um carro novo, morreu para isso não. Ele morreu para nos salvar do pecado, da condenação eterna. Se Deus quer dar isso para nós, amém. A gente recebe, louva a Deus e adora Ele com alegria. Mas tendo ou não, irmãos, o principal é a salvação. Amém? Então cuidado. O amor de muitos vai esfriar por quê? Por causa dos escândalos que existem nessas igrejas. Não diga, vá para a igreja evangélica perto da sua casa. Não diga mais isso. Se você acredita na sua igreja, chame ela para cá. Ou uma igreja que você sabe que é de Deus. Se ela mora longe, mostre a rede social a ela. A palavra de Deus aqui na nossa igreja, aqui no canal tal, pelo Facebook, Instagram. Siga lá e tal. E aquela pessoa vai ser abençoada, irmãos. Porque a mentira estão nas falsas igrejas por aí. Aleluia. Não vamos apagar, irmãos, o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. Não impeçam a ação do Espírito Santo na sua vida. Mas aceite a direção que Ele dá. Nessa noite o Senhor fala, leia a palavra. E você vai ser fortalecido, o fogo vai se acender. Nessa noite, irmãos, a direção de Deus é: ore, busque a Deus. Jesus falou: buscai, não pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Ó, batei, a porta se abrirá. Aí ele disse: todo que pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, a porta se abre. Ele está querendo, irmãos, nos incentivar. Ore, busque, clame, peça. Eu vou te vivificar, vou te abençoar. Insista, persista, não desista. Insista, persevere. E o fogo vai descer. Aleluia. Jeremias, irmãos, capítulo 29, 12 e 13 diz assim: então me invocareis e passareis a orar a mim, eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Busque de todo o teu coração, você vai achar a luz de Deus, o fogo de Deus. E aí, meu irmão, vem a direção, vem fervor espiritual, vem palavra de salvação para você, para sua casa. O crente fica vivo, meu irmão, curado, abençoado, por causa do fogo do Espírito Santo em nosso meio. Aleluia. Irmãos, outra coisa que nós podemos fazer para acender a chama, irmãos, dentro de nós, é o louvor a Deus. Romanos 12, 11 vai dizer: servir ao Senhor, no cuidado não sejais vagarosos, mas servir ao Senhor, mas ser fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Desse jeito, seja fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Quando ele fala de servir, ele está falando de adorar. Lembra que quando Satanás estava diante do Senhor, o Senhor foi e disse assim: ao Senhor teu Deus servirás ou adorarás, e só a Ele darás culto. Então, quando Paulo fala em Romanos 12, 11, sejam fervorosos no Espírito, servindo a Deus, ele está falando, irmãos, de adoração. Quando você pega o seu celular aí e coloca um louvor, liga o rádio do carro ou do celular e coloca um louvor e começa a adorar. Começa a adorar. Isso é servir a Deus junto com o louvor. Guarde numa pastazinha no próprio YouTube lá, que é onde a gente costuma ouvir músicas, né? Tem como a gente guardar aquele louvor que a gente gosta. Faça uma playlistzinha e sempre volte lá, aquele louvor que fala com você.
e mexe com você, volte lá, se ajoelhe, comece a louvar, comece a orar, comece a chorar. Faça isso todo dia. Aí você vê como você não vai ser ali vivificado, fortalecido, perdoado, abençoado. Está passando um tempo difícil? Faça isso. Deus está te dirigindo. Faça isso, coloque louvores, ajoelhe-se e comece a adorar a Deus. Comece a cantar, a clamar. Aleluia. O fogo vai descer. Sabe como esse louvor que a gente cantou? Não há ferrolhos, né? Não há ferrolhos e nem portas que se fechem diante da tua voz, ó. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade? E a tempestade, a tribulação, ó, se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. E aí, meu irmão, você vai sendo vivificado. Bota de novo. Tá doente? Não existe doença, não existe culpa que fique de pé diante da igreja do Senhor, diante de nós. Ore, busque. Não importa, a mulher do fluxo de sangue estava 12 anos doente, ela buscou ao Senhor, irmãos, foi curada. Aleluia. O Senhor foi lá e ressuscitou Lázaro. Não estava só gelado não, o túmulo era podre, mas o Senhor ressuscitou. Ele saiu do túmulo todo enrolado, né? Que eles eram enrolados nas faixas, igual múmia. Ela toda. Aí Jesus disse o que? Tirai as faixas, né? E o que estava morto reviveu. Pode ter pessoas mortas dentro da sua casa, vivo, mas morto espiritualmente. Ore, irmão, clama a Deus. Jesus sabe ressuscitar mortos. Amém? Amém. E ainda que saia do tubo todo enrolado, Jesus, ó, sabe também desenrolar, para ele caminhar, enxergar bem, caminhar direitinho. Irmãos, busque a Deus e o milagre vai acontecer. Reaviva esse dom que está dentro de você. Amém? E com esses louvores, irmãos, com essa palavra, vamos orar. É só essa aqui a mensagem que Deus colocou no meu coração. Nem tem mais nem menos, né? Então, se foi só até aqui, eu vou parar por aqui, porque depois daqui, não pode vir mais de Deus, de mim, né? E aí não interessa. Amém? Vamos louvar de pé. Oh, aleluia. Feche seus olhos. Oh, e adore a Ele. Vamos chamar o Espírito Santo. Desce fogo santo. Desce no meio da igreja. Aleluia. Vem vivificar os mortos. Vem vivificar os mortos. Ore e interceda. Peça o sopro do Espírito na vida do seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, na sua vida, esposa, marido. Oh, Espírito Santo, vem. Poder e graça, vem. Vem avivar. Peça, sopra, Espírito. Sopra, Espírito de Deus. Neste lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar, meu Deus, o teu povo nessa noite. Subir o vale de ossos secos, faz um exército se leva. Faz, Senhor. Faz o exército levantar aqui, Pai. Em nome de Jesus.
Meu Deus, que o teu evangelho possa salvar muitas pessoas neste lugar, neste bairro, Senhor. E os mortos ressuscitem, Pai. Faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar. Vivifica, meu Deus, os teus filhos nessa noite. Batiza com o Espírito Santo, Pai. Salva. Você que fala em outras línguas, meu irmão, abra sua boca e fale. Seja renovado em nome de Jesus. Aleluia. Sopra Espírito de Deus nesse lugar. Com teu poder e tua graça, vem avivar. Vem, Espírito de Deus, nos avivar. Vem. Aleluia. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos, Pai, Senhor, gera vida, Pai. Gera vida naquele que morreu, Pai, espiritualmente. Oh, Senhor, nessa noite, Pai, gere vida, Senhor. Oh, aleluia. E curar sobre os nossos corações, sobre os nossos corações, sobre todas as prisões, todas as nações. Vem, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus, sobre os nossos corações, sobre todas as nações, sobre toda a terra estende a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Você que quer, meu irmão, receber uma oração especial, vem aqui na frente em nome de Jesus. Você que quer receber uma oração, pode vir, venha. Ser vivificado, ser fortalecido, vem aqui à frente. Reacender a chama do primeiro amor, ser batizado no Espírito Santo, receber fogo do céu. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Se você quer, venha, venha em nome de Jesus. Ele vai te encher nessa noite. Oh, aleluia. Venha se você quer, meu irmão, irmã. Venha. Adore, adore. Feche seus olhos, adore. Ao Deus, o meu amor, eu navegarei. Eu adorarei. Adore a Ele, essa noite, a maior das bênçãos, irmãos, é que a irmã Vilaura veio se reconciliar. Amém? Glória a Deus. Salvação, né? Novas curas é a cura da alma. Ela chegou para mim, disse que tinha cometido uma falha nas lutas, na caída, nas lutas da vida, né? Que a gente sabe, os irmãos que conhecem ela, sabem as lutas, né? Que passa. Mas quando eu chamei aqui, foi a primeira vez, nem pensou, foi logo, né? Eu queria se reconciliar com o Senhor. Amém? E glória a Deus por isso, irmãos, pela obra de Deus, que o Senhor fortalece a filha. A senhora já está congregando em alguma igreja, irmão Laura? Ainda não, né? Então, oi? Só em casa, né?
Pronto, mas está convidado a estar conosco, viu? Se quiser ficar aqui com a gente, congregar com a gente. Então, o pastor que cuida de você, tá certo? Estamos aqui, né? Em nome de Jesus. Essa semana eu vou fazer uma visita à senhora. Tá bom? Em nome de Jesus. Se mais alguém nessa noite queria se reconciliar, ou aceitar Jesus como seu Salvador, se alguém quiser, eis aqui é a oportunidade. A irmã Vilalva nem pensou, foi logo. Porque sabe o que quer. Amém? Então, se você também quer, estava só esperando o convite, venha, meu irmão, minha irmã, venha. Se reconciliar ou aceitar a Cristo como seu Salvador e deixar o Espírito Santo trabalhar e operar. Acender a chama, né? Que nunca mais vai se apagar em nome de Jesus. Amém? Se você quer, venha. E a gente vai orar nesse momento. A gente já passou um pouquinho aqui do horário, né? Eu pretendia terminar às 8, já são 8h30. Vamos terminar, em nome de Jesus. Amém? Mas que o Senhor seja glorificado. Feche seus olhos, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um dos meus irmãos. E quem crê diz, amém. Aplauda ao Senhor, glorifique a Deus. Não deixe o fogo se apagar, amém?